Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz aqui em mais um episódio do Sorriso Cast. Hoje trago para vocês a doutora Pamela Massuia. Sim. Bem-vinda. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Vamos falar bastante sobre cirurgias plásticas, odontologia. Ela é cirurgiã plástica, mãe. Sim. Empreendedora. Mil funções. Boa. Sim. E obrigado novamente por estar aqui. Imagina, obrigada a você. Pedido é ordem. Representando a Zona Norte aqui na sim, nossa... Sim. Aliás, nós nos conhecemos Sim. em eventos Zona Norte, Exatamente. né? Então... Na confraria gasta a Cíntia, né? Sim, Verdade. do Melhor da ZN, sim. Eu vou começar de leve, depois a gente vai polemizando esse podcast, sim, tudo bem? Bora, claro, com certeza. Eu vi lá no seu Instagram, gostei certo. bastante, aprendi muita coisa ali. Tá. E você, como eu, acaba recebendo mulheres, e até um jargão seu de mulher para mulher, de mãe para mãe. Sim. Perfeito? Sim. Eu recebo também muitas mães lá que têm autoestima baixa e às vezes vêm procurar por um tratamento estético. Cirurgia plástica, tratamento estético. Tá. E a minha dúvida é, às vezes elas já sabem o que querem. Então, eu tô atrás de uma cirurgia tal, que eu vi na internet, é isso, doutora. Ou às vezes elas querem uma opinião, elas querem um calento seu, enfim. Sim, sim. A maioria que me segue, me namora, a gente fala que brinca, né, que namora na internet. Quando vem da rede social, né, quando vem indicação, geralmente elas vão me acompanhando ali de 4 a 6 meses e marca consulta. Então, elas já sabem muita coisa pelos conteúdos que eu posto. Então, elas já vêm perguntando pra mim assim... Ai, doutora, eu quero também aquilo que você faz. Eu quero aquele sutiã interno, tá? Eu quero aquela mama daquele jeito. Ah, você falou que você tem que ver meu tórax pra medir. Gente, é tão engraçado isso, né? Porque a gente vai ensinando na rede social. Quando uma mulher quer uma coisa, ela vai fuçando naquela coisa, né? Bom, você tem a sua esposa, você sabe. Então, quando ela quer aquilo, ela vai estudar. Ela vai seguir 10, 15 perfis de plástico que fazem aquela mesma cirurgia. Por exemplo, eu faço muito a prótese de recuperação rápida. É a mulher que não tem mama, só para você entender nada de volume. Pode ser uma mãe que gestou e perdeu muito volume depois da gestação da amamentação. E ela quer simplesmente aumentar. Não é fazer aquela cirurgia de pexia, nada disso. Ela quer pôr a prótese. Como eu faço a prótese de recuperação rápida, e para a mulher hoje em dia voltar ao mercado de trabalho é muito importante. Então, o que elas fazem? Elas seguem vários perfis de cirurgiões que fazem a prótese de recuperação rápida, porque é diferente a cirurgia, o retorno é totalmente diferente, é outro conceito. Então, quando elas chegam para fazer esse tipo de cirurgia, é destinado. Tá, doutor, eu vim porque eu te achei, porque você faz essa cirurgia. Agora, aquela mulher que está com a baixa autoestima, igual você relatou, que é muito comum após gravidez, amamentação, enfim, ganhou muito peso nas gestações, geralmente acima de 2 filhos é o que a gente mais recebe. E ela não sabe exatamente o que a incomoda, mas ela me cita assim. Então, doutora, ela fala assim, a minha mama, até que tá tudo certo. Porque assim, caiu, eu não gosto dela, mas não é o que me incomoda agora. Mas quando eu vou pra praia, eu não consigo tirar, eu não consigo usar mais biquíni. Pra mim é só o maiô e a canga. Então, essa barriguinha eu sempre tive, mesmo na minha época da adolescência. Então, assim, ela me traz a queixa. Ela não sabe o tratamento daquele diagnóstico, mas ela me traz a queixa. Eu examino inteiro, eu falo que eu brinco, né? A gente vai na frente do espelho e vê a realidade. Então, eu tenho um lugarzinho bem intimista na minha clínica, que eu fico só eu e a paciente, se ela quiser, marido, amiga, prima, entra junto, mas geralmente é só a paciente e eu. E ela me fala exatamente o que incomoda. Aí ela fala, tá vendo isso aqui na minha calcinha que marca? Tá vendo essa gordura que fica aqui? Doutora, tá vendo esse meu mamilo, como tá grande? Essa areola, como ela largou? Enfim, ela me descreve coisas, ela não sabe como eu vou fazer aquilo. Aí eu falo, tá, eu tô vendo e tem solução. Aí essa cirurgia chama assim, eu demoro tanto tempo, a parte cirúrgica é assim, o que eu preciso pra isso? Eu preciso de exame assim. Enfim, essa paciente, aí eu dou o diagnóstico e o tipo da cirurgia. Algumas já vêm com isso. Eu acho que é lipo, né, doutora? Ou eu preciso de abdômen também? Aí tem que deitar a paciente, tem que examinar, aí tem que ver se é lipo associada com o abdômen, ou só lipo com tecnologia, enfim. Elas não sabem, nem tem como saber, né? Na rede social elas me perguntam muito. Elas mandam foto e vídeo, às vezes da mama. Aí elas falam assim, doutora, tem como avaliar sem a consulta? Aí manda a foto da mama, ou manda no WhatsApp da minha gerente, né, da minha concierge. Aí ela, doutora, e aí? Eu falei, gente... Marca consulta pra eu palpar essa mama. E porque assim, às vezes ela fala, eu não quero prótese. Eu quero 100. Não sei o que ela tem na mama. Será que dá pra o que ela tem na mama eu levantar a mama dela só porque caiu? Com o tecido dela? Ou eu preciso pôr uma prótese?
Para eu dar essa resposta, eu preciso palpar aquela mama. Porque se ela tem mais glândula, a mama é mais dura. Se ela é mole, a mama dela, ela tem mais gordura. E gordura, quando monta, é igual uma manteiga. Fica mole, não vai ficar bonita. E se ela me pedir uma mama alta, projetada, dura, é prótese. Então, tá vendo assim, depende muito do caso. Então, algumas já vêm porque já me procuraram para aquilo. E outras estão perdidas. Tem a queixa, tem a baixa autoestima. Aí, às vezes, fica com receio um pouco da cirurgia. Começa a fazer outros procedimentos na clínica comigo. Até criar elo, confiança. E depois vai pra cirurgia maior. Acontece muito isso também. Parece muito, você entrou em algo que eu gosto de falar, que é a primeira consulta. Então vocês também sofrem sobre o Instagram? Claro que acaba não sendo um sofrimento, mas há as perguntas ali direto, isso é todo dia você recebe foto, que nem nós. Sim. Caiu esse dente, quanto que é um clareamento? Eles querem saber muito o preço. Acontece bastante na cirurgia plástica isso? Sim. Como mostra, às vezes… Como vocês, eu acho que vocês toda hora devem responder isso pra elas, né? Tem que fazer uma avaliação, tem que marcar uma consulta. Gente, não adianta. Acho que se perder esse elo de a comunicação direta e pessoal e presencial é muito importante. Até porque você não sabe se é só aquele dente. Você tem que ver o contexto, você tem que ver o sorriso. Você vai explicar melhor que eu, mas assim, de repente aquele dente que tá incomodando ela… Mas não é só o dente. Na verdade, o de baixo tá batendo e tá fazendo aquele atrito que se você consertar aquilo que ela tá te mandando, não vai dar certo, porque vai quebrar daqui a pouco de novo. Tá vendo como tem que ter um diagnóstico? Plástica é a mesma coisa. A plástica, se ela manda uma mama que tá daquele jeito, pra eu dar um relatório e um preço, é tão diferente. Valor, eu falo preço totalmente valor e todo mundo já sabe isso, já virou, né, batido, né? O preço é uma coisa que você vai no açougue, você sabe quanto tá o quilo do filé mignon. O valor é o que o açougueiro fez para garantir que você compre só dele. Eu tenho, por exemplo, a minha açougueira ali, né? Mensal na minha casa. Porque o que ela entrega é a rapidez, é o contato direto, é a qualidade. Eu pergunto o tempo inteiro se tá tudo bem, se chegou tudo bonitinho, do jeito que eu gosto e fresquinho. E se a carne moída das crianças tá tudo certinho, tá vendo? Isso é valor. Eu tenho certeza que você entrega também valor pros pacientes. Então, quando a gente pergunta, e a minha gerente me fala, ela tá perguntando, você acha que essa mama seria… Avaliação. Avaliação. Uma noção de preço, eu quero isso também, porque a ansiedade, eles querem… Sim, a gente passa porque assim, é ruim você atender uma paciente, Fernando, eu acho, né, ruim, que ela não tem noção nenhuma como tu costuma cirurgia plástica, principalmente se ela mora fora de São Paulo. Acontece isso comigo. Então, às vezes, a paciente que mora no interior, em outro estado, ela não tem noção do valor de um hospital São Paulo. Então, Hospital São Paulo, o preço de anestesista em São Paulo, às vezes é um pouquinho mais caro que outros locais, né? Então, é legal. Tá, sim, a gente norteia. Se o paciente já vê o valor da consulta muito alto, então ali a gente já fala, o valor da cirurgia vamos chutar, tá? Uma mastopexia da doutora varia de tal a tal. O que vai depender? Da escolha do seu hospital. Tem hospital que é um pouco mais em conta que outro. Então, a gente já dá um intervalo. Não um intervalo tão grande, mas um intervalo médio ali. Para ela ter uma noção. Se daquela noção ela for compatível para o que ela acha que é, ou que já tinha passado com alguns outros colegas, ela agenda. Se dali ela falou, não, está muito fora realmente da minha realidade, do meu orçamento, ali ela já quer saber às vezes algumas informações, mas ali ela já não procura mesmo nem marcar o agendamento, nem consulta. Mas sim, eu acho importante para a paciente não perder o tempo, e nem o cirurgião. Então isso é muito discutível nos nossos grupos de plástico, né? Mas eu acho que sim, é importante. Eu dou espaço para minha gerente falar sim. Alguma coisa ou outra, mas uma noção de intervalo de pra cá. Todos os outros… A maioria dos cirurgiões plásticos estão fazendo hoje em dia isso. Não tem por que você não fazer. Que de repente o teu valor agregado é diferente do outro colega, que às vezes não tem um curso que você fez. E tá tudo bem, né? Mas é importante, sim. Acho que falar ali que custa isso, enfim. Eu acredito exatamente nisso. Porque a gente às vezes quer jogar um protocolo inteiro, né? Para todos os pacientes. Então, a gente não dá preço. Isso acontece também nas clínicas odontológicas, em consultórios high-tech, em consultórios médicos. Então, nós não damos preço pelo WhatsApp. A gente ouve bastante isso também de clínicas. Não pode passar preço. Em cursos de gestão, a gente ouve bastante. Só que eu acredito que há exceções, tá fora de São Paulo. E assim, eu como leigo, eu também me ponho no lugar. Poxa, eu quero ter uma noção de um clareamento, eu quero ter uma noção de um implante. O Google me dá uma noção. Porque
E a mas gente se também você jogar no Google, você vai ver que ele dá um intervalo enorme, né? Isso. Mas a gente, mas a gente também a gente também vai dar o Sim. implante desde 3 mil a 7 mil reais. Sim. Depende do teu caso. Sim. Até como um chamariz para tentar ter familiaridade e proximidade Sim. desse paciente. A gente Sim. quer também tê-lo no nosso consultório, né? E é engraçado porque às vezes o paciente não vai para aquele procedimento, mas ela senta, ela conhece o doutor Fernando. Aí ela fala, nossa, mas eu simpatizei tanto. Acontece muito na minha clínica isso. A Ana me reporta muito isso. Ela fala, doutora, ela já passou com 5, mas não adianta, ela não sentiu confiança com nenhum. Então, o teu valor tá próximo um pouco mais dela. Uhum. Porque aqueles que estavam mais barato, mas ela não sentiu confiança nenhuma e o marido também não gostou de nenhum. Ou, enfim, tem vários exemplos para dar. Então, eu dou carta branca para ela, sabe, Fernando? Eu acho importante a paciente ter uma noção, sim. Talvez o não preço total, porque a gente estaria mentindo, porque tem paciente que quer um hospital com uma estrutura maior, então o preço também é um pouco mais caro, realmente, do que um hospital dia, né, que é menor. Então, acho que faz sentido passar. Eu queria que você me contasse só um pouquinho da tua história. Você se formou e, assim, entrou em alguma coisa de gestão, hora clínica, porque também na área odontológica há muito isso. Você tem que saber tua hora clínica, que é muito importante para você entender se faz sentido você estar num podcast agora, conversando, ou faz sentido estar lá restaurando, pondo implante. Sim. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Muito. Não, eu acho que isso é um aprendizado diário, Fernanda. A gente não para em nenhum momento. As meninas falam, nossa, pelo amor de Deus, para um pouco. Eu sou uma pessoa que eu tô em constante movimento, tanto na área da plástica para conhecimento, como para a gestão da minha clínica. Eu não me importava muito com gestão, de uns 2 anos pra cá. Então a gente se forma, médico, não sabe nada. Eu falo, brinca, a gente não sabe nem tratar uma gripe no hospital, não sabe mesmo. A gente sai com o CRM, um carimbo, meu Deus, pra onde eu vou? Aí quando você entra na residência, você tem um norte. Você vai aprendendo bastante coisa, você já consegue lidar com situações, com plantão, enfim, com a especialidade. Até você chegar na sua especialidade, ali, naquele caminho, até chegar na plástica, são muitos anos, né? Enfim, amadurecer. Só que nesse caminho, ninguém te ensina como falar com a secretária, né? Preço, acredito eu, precificar. Precificar consulta? Ai, sei lá. Eu falava pra minha secretária, ela tá comigo, a Rê, acho que ela tá comigo há uns 8 anos, né? Rê, eu não tenho noção quanto que eu vou cobrar minha consulta. No começo era assim. Eu ia, sentava, atendia moscas, né? Porque eu atendia um botox ou outro, fazia uma coisa ou outra. Ia com a minha malinha em salas alugadas em São Paulo inteiro, até ter meu espaço. Então, para ter espaço, demorou um pouquinho pra gente ter. A gente já tem uns 7, 8 anos a clínica. Mas antes disso, demorou, realmente. Aí, quando eu sentei na clínica, a gente coloca, né? Todo mundo quer o logo na parede. Fazer a arte do logo, né? Nossa, fazer a arte, escolher as suas cores, a paleta de cor. Então, a gente pensa muito mais nisso. Branding ali também. O brand, né? A marca. Nossa, como que vai chamar a clínica? A cor da clínica. A xícara. Eu quero comprar a xícara e a parte do café. Todo mundo quer isso. Gente, o buraco é tão mais embaixo. Que eu falo, meu Deus. Eu queria continuar ali no café. Mas, enfim, não é, né? Você vai crescendo. Aí você chegou a caminhar um pouco por isso? Então, nesses 2 últimos anos... Sim. Eu caminhei muito pro pessoa física, né? Até virar um PJ, né? E entender que o PJ é a terceira pessoa da clínica, né? Então, você gasta o dinheiro da física e não deixa no PJ. Enfim, aquele rolo todo que todo mundo faz. E aí, o que eu acho muito legal que eu fiz e que eu consegui... Bom, pelo menos eu consegui porque eu tenho essa resposta da minha equipe. É criar uma identidade. Não a identidade do logo, que todo mundo quer um logo, tá? A identidade de como é tratar um paciente dentro da nossa clínica, dentro da RP. A RP é a inicial minha do Ricardo, meu marido, Perfeito. né? Então a gente tem essa sociedade. Eu falei, olha, já fiz sociedade com outras pessoas, mas eu falei, com o marido, melhor coisa que tem é fazer sociedade com o marido. Claro. Já tô no casamento há 21 anos. O que é uma clínica, na verdade? É uma clínica, enfim. E aí, eu acho que criar essa identidade. Tanto eu como ele, a gente trata os pacientes assim... Conversa muito, 1 hora, 1h30 de consulta. A gente brinca, ei, tá trocando bolo lá dentro, Ricardo? Tá trocando, ô, doutora, quanta receita passou hoje, né? Elas brincam com a gente. Mas é isso. É uma clínica boutique, é um conceito de capacente que o Ricardo tá atendendo, eu conheço. Às vezes ela sai da minha sala e vai com a dele. Então, assim, criar essa identidade antes de qualquer coisa é muito bacana pro seu negócio. Eu acho mais legal isso. Então, já sabe que chega lá, vai ter o cheirinho da clínica, vai ter o jeitinho da Renata atender, já ter o sorriso das meninas, é um ambiente leve, agradável, enfim. É isso. E aí, você percebe que até a tua secretária tá falando igual você. É impressionante. Aí, depois, a outra gerente que você contrata... já tá se vestindo
e se maquiando bem parecido. Então, assim, é impressionante como você vai, sem perceber, colocando coisinhas assim na sua clínica que, nossa, isso é a cara da doutora. Nossa, tem que ser a doutora que fez isso aqui, né? E aí as meninas vão sendo Identidade meio ali. que Pamelinha, elas ficam brincando. Hoje em dia, a Sim. Renata, eu deixo ela tomar conta da limpeza, eu deixo ela tomar conta do material que precisa, porque eu falo, ela já sabe como eu gosto. Faz Ela já... muito bem. Então, delegar, né? Foi difícil pra Como você? é difícil delegar? Pra mim, ainda é difícil. O difícil é delegar o que a gente faz, né, Fernando? Então, assim, com certeza você não vai delegar alguém pra fazer o que você Sim. faz. Que nem eu não vou delegar alguém pra fazer minha lipo ou minha Sim. mama. Não vou. Mas a Mas base, o delegar né? a base, com certeza. Foi difícil demais, porque eu queria gestar, eu queria fazer tudo. Né? Hoje em dia eu ajudo a concierge Ana a fazer a gestão, planilha, todo mês. Tudo. Já tá quase 1 ano fazendo isso, assim, de uma maneira muito exigente. Colocando os pingos nos is da casa, colocando tudo estruturado. Demoramos. Mas estamos no caminho mais correto hoje em dia do que estávamos antes, né? De fazer gestão bonitinho, ter tudo certinho. Os custos mensais, toda essa parte que é muito chato, mas a gente precisa. E nós, donos do nosso negócio, precisamos ter a rédea disso, com certeza. Qualquer pessoa que está montando negócio precisa dessa rédea desde o comecinho. É muito mais do que comprar a xicrinha do café. Sim. Muito mais. E eu perdi um pensamento que eu ia falar do delegar. Quando você chega nessa fase que você tem 1000 funções dentro da sua clínica, que você realmente precisa de uma força-tarefa, uma rede de apoio, tanto na sua casa com o filho, como na clínica, e você que a pessoa tá ali do teu lado, a secretária, a recepcionista, já tem aquela habilidade de, sim, falar pra menina da faxina que a doutora Pamela vai ficar muito brava se não for limpo o centro cirúrgico, porque tem uma gasa ali solta, que tem uma seringa que... Ela vai saber. Então, eu já deixo pra ela. A outra, ela cuida ali da plástica, já do atendimento, ela já vai saber. Porque eu já peguei no pé como deve ser feito. Então, assim, é tranquilo e não é. Porque a partir do momento que você delega, você quer saber se tá tendo um retorno, se tá legal o que você delegou. Então, vira e mexe, eu pergunto. Gente, tá faltando uma coisa? Vocês estão em dúvida de alguma coisa? Como é que foi? Aí eu dou uma cobrada. Eu quero saber da paciente tal, eu quero saber disso, eu quero saber do que fechou, quantas consultas foi. Então, assim, eu delego. Mas eu sempre dou uma perguntada do que eu deleguei. Não é simplesmente, eu deixei pra ela tomar conta. Você vai deixar pra uma pessoa tomar conta da sua clínica, do seu negócio, que você trabalhou tanto? Não. Você vai delegar funções, mas não total. Você vai chamar pra perguntar se tá tudo certo. Você acaba fazendo conferências, às vezes, tipo, no fim da semana vamos fazer uma reunião com a equipe, porque às vezes a gente quer fazer isso. Não dá tempo pelo dia a dia, né? Mas é difícil fazer isso, A né? gente não faz, às vezes, presencial. Mas eu faço, por exemplo, dias de primeira consulta, geralmente que a gerente fica mais comigo, terminou tudo, aí ela fala, Doc, vamos conversar? Que a gente tem um monte de coisa pra pontuar. Ela mesma me chama, liga o computador, que ela é do Excel, né? Eu falo, eu nunca vi gostar tanto de uma planilha como ela, e vamos. E a gente começa a pontuar tudo, equipe, Legal. O que falta. Os processos e são se bem definidos. equipe, eu também. Eu tento amenizar. Eu mesma estava numa sessão de fisioterapia agora, que eu tive que colocar uns panos quentes entre físio, paciente. E assim, até isso a gente tem que se intervir. É a pessoa que eu coloquei de confiança para mexer na minha paciente. Então, até isso a gente precisa estar ali, olhando. Vendo se tá tudo certo, se tá tudo bem, se a paciente tá gostando, esse feedback. Eu tento deixar bem claro com as pacientes também, Fernando, que é um elo muito grande, que elas me dão retorno. Eu falo que críticas positivas sempre são bem-vindas em qualquer negócio, né? Se for positivo. Sim, sem dúvida. Então, é bom isso que eu tenho com as pacientes, porque elas me falam, doutora, eu preciso te falar uma coisa. Sabe ali... Eu acho que a senhora precisava fazer assim. Doutora, posso te dar um feedback disso? Então, teve um dia que eu adoro isso. Porque com aquilo me motiva. Sim. Eu chamo quem foi a responsável. Então, na clínica, o tempo inteiro a gente fazendo isso. E elas gostam. As meninas gostam. Elas não enxergam isso. Graças a Deus, hoje em dia, a gente já tem essa psicologia ali. Elas não enxergam isso como uma coisa negativa, sabe? Elas enxergam isso como, nossa, positiva. Que legal. Não, verdade, faz sentido o que ela falou. Sim. Nossa, a gente não podia ter feito isso mesmo. Nossa, que feio, verdade. Eu tenho um caso de um paciente que entrou no meu banheiro. Enfim, foi meu paciente, foi 3 sessões, clareamento, restauração. E aí ele falou, Fê, eu preciso encontrar com você para contar uma questão. Eu falei, não, a gente conversa na consulta. Ele, não, vamos marcar um café? Eu falei, epa.
Ele, mas não é nada demais. Aí a gente desceu, embaixo do meu consultório tem um café, e falou, eu vou falar uma coisa pra você, mas assim, como eu te vejo todo dia no Instagram, eu já me sinto íntimo e meu coração quis falar pra você. A sua saboneteira, o bico dela ali, ela não tá ornando tão bem como uma torneira. Enfim, ele me deu uma dica de decoração que na minha visão e nem na minha secretária tava tão claro assim. Claro. E ele, pelo amor de Deus, mas eu não quero, eu gosto, tal. No fim, eu gostei muito, porque ali a gente tomou um café, ele ficou mais íntimo, né, familiarizou. Ele falou, pô, eu acho que você vai ter cada vez mais sucesso. Ele tava, assim, rasgando uma seda ali. Mas isso é uma crítica positiva? Super. Não é uma crítica de falar, olha, achei péssimo o jeito com a sua secretária. Não. Sabe assim? É uma crítica que quer pegar e cutucar um pouquinho. Isso eu não acho bacana. Mas uma crítica desse tipo é muito bacana. Eu subi na hora. Tirei a saboneteira. Mas olha que incrível, né? A gente às vezes passa... Será que é o tratamento? Eu fiquei também um pouco assim, que a gente foca muito no tratamento. Esquece, como né? técnicos. Sim. E ele não, era a ponteira ali que podia ornar melhor com banheiro, uma visão... Hoje em dia tá muito em alta, né? A experiência do paciente, né? Então, é verdade. Todo mundo fala da experiência do paciente. Da estrutura, tudo. E é o do chegar no estacionamento do prédio até eu ir embora. Então, eu me preocupo demais em fazer o ciclo experiência. Então, vira e mexe, eu fico perguntando pras meninas como que é a portaria, como que é o estacionamento, qual o valor, o café lá é de baixo, sabe assim, pra gente ver se tá tudo certo. E quando chega da minha porta pra dentro, eu sou responsável. Então, da porta pra dentro, a experiência é minha que eu tenho que dar. Então, eu tento agregar o melhor. Mesmo que o estacionamento, ela pegou uma fila lá embaixo, pegou uma fila pra cadastrar, que é horrível. E a gente tá em prédio comercial, então é difícil eu manejar um pouco isso, né? Mas, a partir do momento que ela entra na minha porta, pra dentro, eu falo pras meninas, pode ser o dia que for, que você brigou com seu marido, com seu filho, as minhas pacientes merecem um sorriso. É sempre um bom dia, uma boa tarde, e tá tudo bem, quer café, quer cappuccino, quer isso, quer aquilo, quer... Então, assim, essa experiência é muito mais do servir o café numa xícara bonita, que tudo bem, a gente vai atrás da xícara bonita, todo mundo vai gostar do belo, de olhar uma coisa bonita, todo mundo gosta, enche os nossos olhos. Mas entregar um café com cara fechada, nossa, pode me dar num plástico. Eu prefiro e um bom dia. Então, assim, não é só ter, de novo, não é só ter o espaço do café. É saber gestar. E o ser humano, né? A relação, né, entre o ser humano é tão cada vez mais difícil. Então, quanto mais a gente humaniza também o atendimento, e quando eu tô examinando as pacientes, eu sou muito dessa, sabe, Fernanda? De brincar, de falar, não, eu já entendi, a calça leg na academia é um saco nesse lugar, né? Ai, como marca mulher, eu também. E eu me identifico demais com as queixas dela, porque eu sou mãe de 2. Então, eu ponho muito a mão, eu abraço muito a queixa da paciente. Então, vira mesmo uma colega ali que eu tô tentando cuidar da autoestima dela. E se ela não fizer uma cirurgia comigo, tá tudo bem. Mas pelo menos eu vou passar a minha imagem de uma mulher humana que também foi mãe 2 vezes e que tá entendendo aquela queixa. O que eu mais recebo? Mulheres que passam com homens. Homens cirurgiões plásticos é muito comum, né? A gente tem muitas mulheres cirurgiões plásticas, graças a Deus, cada vez mais fortes e muito boas de trabalho, muito boas de cirurgia. Mas tem muito homens. Então, é muito comum em São Paulo chegarem pra mim e falar, eu passei com 3, 4 homens e não tem jeito. Fala pra minha gente, ela entendeu tudo que eu falei. Eles nem levantaram, eles não me examinaram, eles não colocaram a mão em mim, eles não fizeram nada, eles ficaram com vergonha mais do meu marido do que... Sabe assim, não viram minha queixa, me encaminharam logo pra gerente pra passar valor e eu não senti confiança em nenhum momento. Entendi. Então, a mulher, eu acho assim, tem a vantagem. Quando a gente mexe com o corpo, poxa, eu vou ver a mulher nua, na sua fase assim mais crítica, porque ela tá com baixa autoestima. Então, você está perto, pôr a mão, tá tudo bem. Várias choram. Nesse momento, pra mim, várias choram. Eu tô quase chorando com elas, assim, se elas me pegam, então num dia cansar, eu vou chorar junto. E eu vou falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Olha, só não tem tratamento quando a gente já não tá mais nessa vida, tá tudo certo. Daqui pra frente, bola pra frente, você já fez o seu primeiro passo, a sua escolha, e daqui pra frente a gente vai junto. Caminhar pra sua melhor versão, sim, sem ser clichê, mas nós vamos tentar buscar o que você tinha antes. Então, assim, o lado humano, sabe? Tá faltando muito antes de gestão, muito antes da xicrinha dourada no café, da marca da xícara. É o pegar na mão, é o contato, é olhar no olho, é ter esse afeto da queixa da paciente. Então, eu fico muito chateada quando elas me falam isso, sabe? Eu falo, gente, a pessoa tá vendendo cirurgia plástica como ir no mercado e falar que era aquele açúcar ali.
Então, é triste. Você acaba ajudando nos processos. A gente tá entrando aqui bastante na gestão, depois a gente volta. Nos processos, assim, até de pagamento, por exemplo. Lá no nosso consultório, a gente tem pessoas que nos procuram, às vezes, que não tem uma renda tão alta. Sim. E tem o sonho de ter os dentes Demais, fixos. o tempo inteiro. E ali a gente tem processos que ajudam essa tal mulher, mãe também, que é o meu perfil, a ter esse sorriso. Ter esse sorriso de uma maneira que caiba no bolso dela. Você tem esse projeto O também tempo dentro inteiro. da Eu clínica? falo que se eu tivesse nessa linha de frente, eu não ganharia nada por mês, né? Não pagaria nem meus boletos. Madre Teresa, Porque você quer eu ajudar? falo, mas tá tudo bem. E aí a minha gerente me traz um pouco pra realidade. Tá. Doutora, ó, a gente consegue tal, assim. O que você acha? É factível pra essa paciente? Ó, porque essa paciente disse isso. Então, o tempo inteiro a gerente me traz situações. Então, vivências. Por exemplo, ó, essa paciente, ela consegue esse mês isso, esse mês… E tá tudo bem. Tudo eu falo pra ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí você conversou com ela? Não, tá tudo bem. Você já ligou com ela? Você. Então, sim, eu acho que tem várias formas, né? Tem paciente que chega, o marido vai lá e banca, Sim. ou ela opera com o próprio dinheiro dela e tá ali, tá tudo certo. Ela investe nela mesma, ela tem o dinheiro, então ela negocia direto com a Ana. Mas muitas, depende muito também do marido aceitar a cirurgia. Então elas querem me conhecer, eles querem me conhecer. Aí a primeira coisa, quando acaba toda aquela consulta de 1h30, o marido fala pra mim, é com você que eu vou chorar ou é com outra pessoa? Sim, e a parte financeira A ali, parte né? financeira. E aí quando eu mando pra Ana, eles ficam com a Ana falando, olha… Geralmente é o marido que acaba tendo essa Caminha conversa, que caminha. E a Ana sempre me dá essa devolutiva. Doutora, paciente tal, aconteceu isso, isso, isso. O que você acha? Porque ela passou… Sempre assim, passou com outro cirurgião e tem um valor assim, passou com outro… Então, elas sempre trazem pra ela essa questão. Legal. Mas eu sempre tento ajudar de alguma maneira. Falo, Ana, faz isso então Dessa pra forma. ela, dessa forma. Será que ela não fica legal pra ela disso? Porque aí o hospital ela paga assim, o anestesista Perfeito. paga assim. Tento dar uma remediada assim, com certeza. Porque acontece de… E o paciente até você, ele não tá preparado financeiramente. Sim, mas ele quer, né? Aí há até uma fala… Vamos começar a fazer um investimento, você pode investir um pouco por mês… E aí depois você pode me procurar Sim. Porque é um investimento ali, Sim. né? As cirurgias plásticas, quer queira ou não, implantes, são custos maiores ali. Sim. Que às vezes ela, num segundo momento, numa segunda consulta, depois de 6 meses, putz, tô preparada financeiramente agora. Várias nos reportam isso, tá? Que tem dinheiro parado investido, que precisa pensar e falar com o marido para tirar. Ou tem uma carta de consórcio, ou pensou em vender carro, trocar carro, viajar, enfim. É uma condição um pouquinho mais alta. Cirurgia plástica é diferente de um valor de um botox, né? Então, ela precisa pensar, ela precisa fazer sentido para ela naquele momento, fazer escolhas. A gente divide mais Legal. vezes, enfim, a gente tenta nisso. Mas eu falo que eu acho que é tudo um planejamento familiar. E se a mulher tem essa organização financeira próxima ao marido, com a família, Facilita. tá tudo certo, facilita demais. E apoio, né? Porque que é ao o mesmo mais jeito que o importante. marido tá ajudando ali o planejamento familiar dela, financeiro que seja, poxa, tá a família junto, apoiando a decisão dela de recuperar a autoestima dela. Então, assim, poxa, é claro que vai faltar às vezes o dinheiro para férias em família ali. Mas a mãe quer muito a mama. A mãe quer muito ali, sabe assim? Então, Sim. assim, é muito bacana. Quando a gente escuta essas histórias, aí eu falo mais pra Ana baixar o valor mesmo. Sim. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar… Enfim… Mas é bacana ter uma pessoa realmente… Ela é mais organizada nesse sentido. Ela consegue ajudar a paciente a pensar diferente muitas Ótimo. vezes. Então, é bem bacana. É muito alinhado essa questão odontológica e a cirurgia plástica, ao meu ver, e a Sim. medicina. Porque eu recebo pacientes que, às vezes, como prioridade, e eu gosto bastante, vou puxar aqui Sim, pra mim. sim. Fê, eu tenho prioridade. O meu corpo ou a boca? E aí, eu comecei escolhendo a boca, o sorriso. Sim. E aí, eu fico pomposo, porque eu falo, poxa, eu acho que você fez uma escolha certa. Começamos pelo sorriso aqui. Todo mundo vê, né? Sim. E aí, como segundo projeto, eu já tive… Como eu sei do segundo projeto, pô… Tô ótima, mas o sorriso agora tá muito demais aqui. E aí eu preciso te procurar. Você também deve receber talvez essas falas. Como você se aproxima às vezes do paciente ali na primeira consulta. Ou o paciente que vai me procurar. A gente estava até conversando isso anteriormente. O paciente vai me procurar e ele me dá uma queixa facial, por exemplo. E ali na face dele,
na hora que eu tô conversando com ele, eu vejo que aquela queixa é mínima, às vezes até perto do sorriso que ele tem. Sim. A gente tava falando antes de começar, e é exatamente isso. Então, às vezes o paciente me procura, me fala, doutor, eu quero aumentar a boca. O que você acha de preencher um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho aqui? Enfim, várias coisas. Só que aí na hora que a gente vai conversar, isso me incomoda. E eu falo, meu Deus, o paciente quer aumentar a boca, tá tudo bem com a boca, mas quando dá risada, conversa comigo, é ali. É isso que ele tem que tratar, né? Então, eu acho que ele tem que casar, né? Claro que faz sentido no bolso do paciente, de repente, naquele momento, ou que ele se sente pior, de repente aquela mulher realmente não tem a boca preenchida, ela quer aquilo naquele momento, e depois ela vai procurar o sorriso, enfim. Mas eu acho que quando casa, né, aí fica melhor para ambos, né, o paciente. Mas tem isso muito. A parte do sorriso cresceu demais por causa dos vídeos, né, Fernando? Todo mundo aparecendo muito, né? Pós-pandemia, e também, né, a pandemia ajudou. Reuniões online. Todo mundo fazendo reunião online. O que o chefe e a equipe inteira vê? Teu rosto. Sim. Então, assim, falar que eu não tive pacientes na pandemia tratando face é totalmente mentira. É muita paciente falando que começou a se enxergar mais nos vídeos da casa dela, nas reuniões, as rugas que apareciam na reunião. Fala, meu Deus, doutora, eu tô péssima. Ainda bem que quando sai de casa tá com a máscara. Mas, assim, lá em casa eu tô fazendo reunião, todo mundo tá vendo a ruga que eu não via, meu Deus. E elas começaram a se cuidar, engraçado, com as reuniões online, né? Enfim, ajudou bastante nessa questão. Sim. E colocando em pauta nossas profissões, né? A gente sabe que há um tempo abriram para dentista essa questão do botox, preenchimento, essa questão da harmonização facial, que tá bem alta até na minha profissão. Sim. E às vezes pode chegar um paciente para você querendo fazer uma cirurgia plástica e comentando, pô, eu também passei num dentista ali, ele também faz algo parecido. Como que é a sua conduta em relação a isso, assim? Só pra eu entender. Eu procuro não nomear. Assim, quem me conhece sabe, eu sou bem neutra em opiniões, né? Se eles pedem, como qualquer coisa na vida, né, Fernanda? Se pede, eu falo. Se não, pede minha opinião, eu falo. Se não pede, eu fico quieta, eu fico na minha. Como qualquer coisa, eu acho que a gente não tem que ficar saindo dando opinião. Você é terapeuta das pessoas? Você não é. Então, assim, se pediu minha opinião do que eu penso a respeito, eu falo. Primeira coisa que eu falo, até na minha área, tá? Até na minha área tem colegas que não são especializados e se dizem ser. O assunto que a gente abordou, a prótese de recuperação rápida, não é todo cirurgião que faz, porque não é habilitado para fazer. Aí vai a paciente e fala, mas eu passei com ele fala o que faz. E a gente sabe que a pessoa não fez o curso para. Vai fazer e prejudicar a musculatura daquela paciente do peitoral e vai entregar um resultado que ela não vai conseguir entregar e fazer uma recuperação rápida. A área do dentista, da harmonização, a resposta que eu dou até para colegas minhas dentistas que fazem isso e outras que não fazem, a gente brinca que a dentista raiz que não faz a estética, eu falo, quer fazer? Faz. Só escolha o bom profissional, que você vê os resultados e acompanhe, se ele tiver uma rede social, enfim, ou uma recepção com pacientes que te dão esse feedback, confiança. E mais importante, como qualquer área, até a minha, se ele vai saber lidar com a complicação. Então, vai lá no cirurgião, que fala que faz a prótese de recuperação rápida, só que ele não faz. Aí a paciente começa a levantar o braço, começa a carregar peso, começa a pegar o filho de 15 quilos. E aí, vai prejudicar aquela mama dela. Ele vai saber lidar com a complicação daquilo, já que ele falou que faz? O dentista e qualquer outra área que se destina a fazer um preenchimento, um botox, uma boca, enfim. Eu falo para minhas pacientes, olha, a única opinião que eu posso te dar, eu não vou interferir nem no mérito do valor, não vou interferir no método do colega, nem quero saber nome. Eu sou bem dessa, eu não quero nem saber o nome de quem, da onde você veio ou para onde você vai. Você pega, às vezes, retrabalhos? Já pegou de dentista, assim? Bastante. E de N profissionais. N profissionais, não apenas dentista. Até cirurgiões plásticos, a parte corporal pode acontecer. Que acabou de acontecer, a paciente quer uma segunda opinião, né? Isso é comum entre cirurgia plástica e acredito que é comum também entre os dentistas, linkar, né? Retrabalhos. Que às vezes o dentista falar que faz uma harmonização e de repente passar com você e você vê o resultado daquilo que não foi tão legal. E você vai ter que saber lidar com a complicação do seu colega de classe.
né? Eu não sei entre vocês o que vocês fazem, mas eu vou falar o que acontece na plástica, tá? Na plástica é muito comum, às vezes se eu receber um caso de um colega que não ficou legal a cirurgia, eu vejo que aquela paciente está muito mal intencionada mesmo em relação ao colega, ou seja, a paciente quer a minha opinião simplesmente para um judicial contra o colega, e eu nem tô vendo que precisa daquilo tudo. De repente, a cicatrização dela que não tá legal. Às vezes é uma conversa com o cirurgião, ela nem voltou para saber a opinião dele. Entre em contato com o cirurgião. Eu tento entrar em contato. Eu falo, olha, eu tô passando por esse problema dentro da minha clínica, ela me procurou e ela quer saber a minha opinião. E eu não deixo nem minha secretária marcar antes de 1 ano de cirurgia de qualquer colega. Pra não dar esse problema pra mim, porque eu já tive muito. O paciente quer saber a minha opinião sobre a cirurgia que foi feita. E eu não dou minha opinião. Depois de 1 ano, ela pode me procurar pra eu ouvir. Então, entre os colegas de não sei como é a ética de vocês. Vou mas até é olhar muito. Pra aquela câmera e vou dar uma risadinha. Mas eu acho muito legal quando o cirurgião tem a postura que eu tenho. A maioria dos processos de cirurgiões plásticos, Fernando, são de outros colegas, tá? Então, a maioria. É assim, mais de 90% é gritante. Por quê? Porque o outro colega falou besteira que às vezes ele não conhece. Então, eu conheço vários colegas que não sabem mexer com tecnologia de lipo, né? Vários nomes de tecnologia no mercado hoje em dia muito boas para retração e estímulo de colágeno. Argoplasma, Renuvion, enfim, Bodytite, Morphas, todas essas. O colega não sabe, não habilitado para fazer, o que ele faz? Vai criticar. Porque uma coisa que é desconhecida para você, o ser humano tem isso, a crítica. Para depois, mas vale a pena, olha que legal o resultado. Aí ele vai fazer um cursinho para fazer o mesmo, né? Principalmente quando ele sabe o valor que pode agregar junto na cirurgia dele, entendeu? Mas o primeiro, ele vai atacar a pedra, certo? Então, se o colega tivesse essa paciência de buscar nome, falar com a secretária, eu preciso falar urgente com ele, e falar, olha, não vai falar mal da tecnologia, entendeu? Não é legal, não é bacana. Ou, tua paciente esteve aqui, aconteceu isso, eu falei para ela voltar ao seu consultório para vocês conversarem. Não falei nada sobre essa cirurgia, mas eu acho legal você saber que essa paciente, ela tá querendo isso. Gente, se entre nós da classe fôssemos unidos desse jeito, a gente evitaria problemas não só entre nós, mas para paciente. Porque, de repente, se o colega ali que eu liguei tá com aquela dificuldade de falar, será que você me ajuda? Pô, eu tô em dúvida. Eu não sei como eu faço pra corrigir esse problema. Você já teve caso, Pamela, parecido? Eu, na maior boa vontade, vou falar, tenho. Quer que eu te mostre? Eu te ajudo. Olha, sabe o que você pode fazer? Se ele me deu a liberdade pra falar, eu vou ser a primeira a falar, você quer marcar? Eu vou com você. Fique tranquilo, eu abordo ela com você. Sem problema nenhum, sem custo. Eu vou e abordo. Mas tem que ter humildade, tem que querer que a classe cresça e a união da classe. Que é muito difícil hoje em dia. Todo mundo quer crescer acima dos outros, de tudo. Quer falar que a clínica é melhor que as outras acima de qualquer coisa. E o que você entrega... E gente, essa palavra protocolo... Devia ser abolida. Deveria ser abolida da face da Terra. Porque todo mundo acha que tem um protocolo. Temos um protocolo diferenciado. Gente, eu odeio. Incrível. Quando aqueles vídeos, gente, temos um protocolo... Que protocolo? Alguém já criou e você tá replicando. É no mínimo. Porque é muito difícil uma pessoa criar... Tudo bem que você pode associar tecnologia, mas tudo bem. Gente, eu abomino essa palavra porque fica uma coisa que... eu sou a criadora do protocolo e tal. Então, todo mundo quer ter um bendito protocolo pra vender. A técnica da boca Ferraz, por exemplo. Só eu tenho a técnica... Isso isso é mentira. Mas isso é comum das facetas, por exemplo. Faço bastante facetas. Então, a gente vê alguns casos, tipo, a técnica da faceta Ferraz. Tá. Não existe técnica nenhuma. Porque talvez ele fez alguma coisa diferente, ele colocou o nome. Sim, e como marketing, isso. Na minha área é muito comum. Na área da harmonização, mais ainda. Então, a boca Pamela Matsui, assim. Porque é até interessante por um lado. Sim. Eu quero esse tipo de boca, eu sei que essa profissional faz. Mas vem um enxame disso, né? Então, cada um tem uma técnica, E aí, até se a gente se perde. Fala, mas como que é certo? Aí deixou de ser o preenchimento, né? O que tá acontecendo aqui? Você já até se perdeu no meio do caminho. O que ela quer dizer com aquilo mesmo? Isso é um preenchimento? Entendi. Porque ela faz com uma agulha assim, uma cana... Gente, olha, eu acho que quando você... não vou falar vender, porque é muito marketing, mas assim, quando você faz seu trabalho de uma maneira bacana, com amor, carinho, e você tá entendendo do assunto, né? E você passa o real pra paciente, Fernando, eu sou muito realista com a paciente. O paciente vem com uma mama gigante e quer aquele peitinho da menina de 18, ela não vai ter. E eu sou assim, querida, não vai ter.
Talvez a tua filha tenha, você não Uhum. mais. Não nessa vida. Por quê? Porque a pele já não é a mesma, o colágeno não é o mesmo, eu posso fazer o que for, vai ficar assim. Mas assim, como tá na sua cabeça, não. Então, assim, tem que ser realista, tem que ser real com a paciente. E quando você for vender, é a mesma coisa, não é protocolo Pamela, não. É o protocolo da cirurgia de mastro que eu faço hoje em dia, que ele pede que a prótese seja desse tamanho, e a tua pele, minha querida, ela é grossa, ela é fina, ela tem estria, ela não tem, e vai entregar Esse é o esse resultado. resultado. Não vai fugir daquilo. Então, acho que na área de vocês é exatamente isso. Eu não sei se vocês recebem problemas de outros colegas, devem receber Sim, bastante. né? E com a, Pra com a- vocês tratarem, né? com as facetas hoje muito em alta, todo mundo querendo facetar os dentes brancos, assim, a gente acaba vai receber cada vez mais retrabalhos, Retrabalhos. porque as pessoas, às vezes, é isso. Às vezes o Botox é 500 ali e da Pamela é 3, por exemplo. Sim. E aí, poxa, que tentador esse de 500, né? Vou lá e, de repente, em um mês… também, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade, a Ana fala isso pra mim, de entrar com harmonização no meu consultório. Porque… como eu sou o dentista mesmo, que pego o planejamento inteiro e vou destrinchando, entrego a bola. Eu sou reabilitador, eu gosto. Sim. Entrando nas especialidades, entregando. Eu entrar nessa questão de harmonização, pra mim, eu tenho que começar de novo, uma faculdade. É muito complexo, eu acredito, eu entender muito bem de boca e entender muito bem de face. Raramente. Eu acho que você tem um pensamento bem parecido comigo nesse sentido. Você acha que pra você entrar numa harmonização, você é aquela pessoa que vai querer estudar muito aquilo pra entregar, né? E aí eu vou ter que esquecer um pouco o que eu faço, porque não tem como você também ser o mestre em prótese, em estética, o mestre em neuro, em Sim. mama. E é muito mais do que ser, eu acho que é do que você gosta. Então, eu vejo isso, Fernanda, não sei, vocês devem ver direto. Mas, assim, será que a pessoa gosta? Então, assim, às vezes eu tô numa menina… eu comentei com você, às vezes eu tô fazendo cílios. Aí a pessoa quer fazer uma faculdade de biomedicina que seja, pra fazer outra coisa, pra agregar, pra ganhar dinheiro ali no negócio. Mas gosta daquilo? Gosta? Ou tá visando lucro apenas? Porque eu acho que quando você gosta… Tem meninas de cílios ganhando horrores. Que hoje em dia os cílios… foi até na… Bom, enfim, né? Foi pra publicidade recentemente, né? Algumas famosas que fazem cílios e gastam horror. Sim. Não. 7 mil numa sessão, eu cheguei a ver. Então, assim, se você gosta… É o que a gente tava falando. Com carinho, com amor e com estudo. A tua hora chega. Porque você vai ser referência, autoridade naquilo. Então, não vá pra uma área querendo… o Ganhos dinheiro, rápidos ali. ganho rápido. Vá solidificando, criando bases fortes, mostrando a sua carinha no seu negócio, para a pessoa chegar e falar assim, nossa, isso é muito a cara do Fernando. Isso é muito o jeitinho dele aqui na clínica. Isso, olha o trabalho dele e vai referenciando. Como que a gente… Mas é difícil, assim, a maioria dos recém-formados dentistas que saem hoje, eles vão para a área de harmonização. Há um ano atrás eu puxei 100 currículos, eu precisava de uma dentista no consultório. Tá. E aí eu pedi para enviar 100 currículos. Eu pedi para enviar currículos e ganhei 100 currículos. Me enviaram 100 currículos. A maioria já tinha recém-formado com curso de harmonização. A maioria dos currículos. Tá. Eu fiz uma seleção pelo Instagram. Tá. Muita gente achou isso bizarro. Como assim? Você vai achar que eu sou um bom dentista pelo Instagram? E eu falei, sim. Porque ali é um cartão hoje de visita. E se você tá no Instagram só no barco, com biquíni… É que você não tá trabalhando, né? Então assim… E a minha área tem muita mulher também, odontologia. Sim. Então ali eu descartei 70% dos currículos. E aí a gente entra na imagem que você quer passar no seu dia a dia. Mas os recém-formados hoje… Poxa, imagina a gente com 20, 21 anos… Bombardeio do Instagram, das redes sociais, TikTok. Sim. Os ganhos rápidos. Todo mundo querendo ser milionário com 21 anos. Sim. Estamos aqui antes dos 30. Com o Gregório, Sim. meu assessor de investimento. Sim. É difícil, até os médicos recém-formados, como que eu luto contra isso? As facetas hoje, em uma hora, eu posso ganhar 5 mil reais. Por isso que eu marco 5 pacientes. É difícil lutar contra essa espera, esse meu jeitinho, esse consultório que daqui 5, 10 anos… Difícil. Hoje em dia, nem se formou, já que é um nome, é o que eu falei, né? Que é procurar o logo na parede, o seu negócio, o seu nome crescer e o protocolo tal. Você tem uma resposta para mim? Spa, não tenho nenhuma. Se eu tivesse, eu já tava bem dentro do meu spa. Eu tenho um spa dentro da clínica. Eu queria até falar sobre isso. E eu tenho essa dificuldade. Exatamente essa. É recente, né? Esse projeto. Na verdade, esse projeto eu falo que é minha menina dos olhos mesmo, né? Meu spa.
Por quê? Quando a gente comprou essa clínica, né? Ela tinha uma sala de reunião. Era um aquário, Fernando. E eu olhava aquilo, como se fosse essa mesa grande, né? Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Médico não faz reunião? Eu falei, como não fazia, né? Mas agora a gente faz de gestão, né? Mas na época eu não fazia. E eu falei, meu marido, ele falou, olha, eu tenho uns cursos que eu dou, enfim. Eu falei, não, a gente tem que criar alguma coisa. E aí veio pandemia. Com o crescimento do Covid e depois as complicações com o Covid, a gente teve muita paciente que teve queda de cabelo, né? E aí eu conversando uma vez com a minha, que hoje é minha terapeuta capilar, a Janete, eu falei assim, você é bióloga de formação, né, Janete? Ela é, e eu já avisando, né? Faça vários cursos de terapia capilar, que eu acho que eu vou pôr um lavatório e vou colocar uma dermatotricologista na minha clínica. E foi o que eu fiz. E a gente começou a fazer terapia capilar, pós-Covid, e eu peguei essa linha aqui dentro do spa, coloquei a maca para fazer as drenagens de pós-operatório, e por que não tratar uma pele, limpeza antes de procedimento, e também ajudar minhas pacientes no pós-operatório, porque a paciente que opera mama, ela fica um pouquinho com o braço mais baixinho. Para secar o cabelo e ficar bem com aquele cabelo limpo, é mais complexo. Eu falei, então você vai fazer todos os meus pós-operatórios. Vai cuidar do estresse, do cabelo que pode cair no pós-operatório. Vai fazer essa terapia capilar dos pacientes. Vai fazer essas escovas do pós, né? Então, semanalmente, eu vejo essas pacientes na clínica e elas iam para dentro do spa. Porém, ficava aquela dor ainda, sabe? Aquela pedrinha dentro do sapato que eu falei que eu queria algo a mais. Então, 2024 veio. E eu agreguei a minha fisio, que vai na casa dos pacientes, ela começou a ficar mais dentro do spa. E ela tem um monte de especialidade. Shiatsu, modeladora, relaxante, reflexologia pé e mão, enfim. O que eu criei? Eu criei a marca do spa. Então, a gente criou produtos grande, assim, qualidade, porque o farmacêutico que faz os produtos da minha terapia capilar é dos melhores spas de São Paulo e Brasil. Então, a gente criou uma marca spa. Os produtos com parcerias de algumas colegas maravilhosas daqui da Zona Norte. Ótimo. Para os produtos do spa, que são veganos, que tem um tratamento ali. Então, hoje as pacientes fazem uma reflexologia com a Paty, o cheirinho que ela usou, que seja morango, maracujá, mel, enfim, nelas, tem para vender, para ela usar na casa dela, se ela quiser, aquele cheirinho, né? Não é uma coisa imposta, mas uma coisa que tem para venda, porque ela já tá ali. E aí vem mais, né? A gente tá bolando outras, eu falo que eu sempre tô em movimento. Mas a gente vai inaugurar daqui a pouco também um outro conceito que não tem na Zona Norte, dentro do spa também, que depois eu posso te trazer aí para você novidades. Mas é isso, é agregar a entrega para o paciente. Então, pensando tudo nela que eu coloquei dentro daquela clínica no aquário, essa queridinha, transformei para o bem-estar dela. Todo mundo acha que é para paciente apenas, não. Então, eu agreguei o spa dentro da clínica, mas outras pacientes clientes que não são pacientes podem usar sim. Frequentar, terapeuta, drenagem, shiatsu, enfim. Todo mundo achava que era para pacientes. Eu falei, não, eu transformei isso em algo a mais para o pessoal do prédio, para as pessoas em volta, ou quem quiser marcar, enfim, agendar. Eu tenho algumas pacientes que são fisioterapeutas especializadas em pós-cirurgia plástica. Eu não sei se é assim que a gente pode falar. Que fazem drenagem. E realmente elas até me mostraram fotos, eu estava curioso ali para entender como que são as manobras que fazem pós-plástica e tal. E eu vejo que a comunicação entre o médico e elas, como não estão tão próximas, agora no teu espaço, você vai ter uma... Isso é incrível. Que você... Toda hora. Então, toda hora. Eu tava agora mesmo, antes de vir pra cá, eu tava com duas no spa. Você ter o seu pós-operatório sendo visto no seu espaço... O tempo inteiro. Eu acho que isso é muito bom. Isso dá segurança. Com certeza. A vou resolver lá, né? que faz uma cirurgia, principalmente a quem não tem um marido ou uma rede de apoio forte, ela se sente muito vulnerável. Pode ser a mulher que for. A fortaleza, a empresária, no pós, ela depende de alguém. Às vezes ela tá com dreno, ela depende da comida de alguém, ela depende... Então, assim, eu quis trazer um conforto. Eu coloco a minha fisioterapeuta 2 dias na casa dela, ajuda a tomar banho, ajuda a fazer tudo. Aí ela vai na minha clínica, nos meus olhos, toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana. Então eu vejo de perto, eu tiro o ponto de perto, eu vejo se tá fazendo algum seroma, uma fibrose de perto, o tempo inteiro. Às vezes eu tô em consulta, a Paty já me chama, vem cá, doutora, vê uma coisinha. Já tô lá de novo vendo. Então é bacana que você traz a paciente próxima e aí tira um pouco essa vulnerabilidade da paciente, sabe? E ela fica aquele carinho, aquele cuidado o tempo inteiro. Eu tava vendo no seu Instagram algo relacionado ao explante. Me chamou a atenção, porque como implantodontista... Aliás, bem comum já faz um tempo, né? Eu faço muita prótese. Não sou contra a prótese de silicone de jeito nenhum. Eu coloco prótese,
prótese, gosto do formato. Aliás, tem muitas mulheres que não têm o tecido mamário delas pra gente reconstruir o que elas querem de belo, o que é belo pra elas. É a mama durinha, marcada, enfim. Cada paciente gosta daquilo que satisfaz ela no corpo dela. O explante, ele veio, sim, começou com alguns conceitos de que a prótese poderia causar algum dano realmente ao corpo da mulher, veio a doença do silicone, enfim, teve algumas outras coisas, abordagens, mas é uma cirurgia que tem procura. Muito mais do que pelas doenças, Fernando. Na verdade, a procura, quando eu sento e converso literalmente com essa paciente, com essa mulher que me procurou para fazer o explante, ou seja, para quem não sabe, é tirar a prótese que ela colocou há 20 anos atrás, 15, 10, 5, e que hoje, na vida dela, hoje em dia, aquilo não pertence mais. 90% das mulheres, qual é a queixa delas? Volume. Na Maior verdade, do que o... exato. Não é que a prótese causou mal, fez o cabelo dela cair, ou que tá doente. Não é. Mais de 90% do que eu recebo na minha clínica hoje em dia é que a rotina da mãe, da menina que pôs o 350, 400 na época, que era linda, que ela amava, hoje com 40, que é a faixa etária mais que eu atendo mesmo que a minha faixa etária na clínica, ela é mãe, ela trabalha, ela vai pra academia. E o conceito da mama menor no Brasil tá crescendo muito há algum tempo pra cá. Não é mais o exagero, é o natural. Então, muita coisa já virou não exagero, né? Até na facial, Sim. né? É o natural. E tirar o 400 pra nada faz todo sentido pra ela. Mesmo nada. Elas não se importam. Então, a gente Olha reconstrói só. aquela mama e ela fala, doutora, eu vou pra academia. Então, o que eu mais quero, leve, sei aquele lá. topinho bem justo no meu corpo, Sim. sem mama, sabe? Pra eu malhar, ficar magrinha, definida, e tá tudo bem ficar sem... Eu falo, gente, sério, nem um pouquinho? Eu falo, nem um pouquinho. O que eu faço nesses casos? Às vezes eu enxerto gordura delas. Então, assim, eu lipo, às vezes elas já vão pra uma lipo de definição, aquela gordura a gente prepara e eu monto a mama com enxerto, não fica durinho, igual uma consistência de prótese, a palpação é mais molinha, mas tem tá tudo bem volume pra ali. ela. Porque eu melhorei o volume, eu tirei aquilo que era grande, que pesava, que não cabia mais no top, que ela já teve 10 filhos, enfim. E agora ela tem uma mama menor. E o conceito da mama menor na mulher, Fernando, emagrece. Então a mulher com mama grande, ela sente o quê? Mais gordinha. Então coloca uma blusa justa, uma gola alta. Mulher com mama grande, meu Deus, não fala de blusa gola alta pra ela que ela quer morrer. Cacharréu, né? Tudo isso. Não quer. Coloca uma mama menor. Pode ter o quadril que for, mas se ela tá sequinha aqui em cima... Magra. Então, o explante é uma cirurgia relativamente tranquila. Toda a prótese que a gente coloca em análise pra ver como que tava. Eu devolvo pra paciente a prótese dela, que ela tem 20, 25 anos. A maioria nem quer, ela quer jogar embora, né? Mas a gente vê como tá a cápsula, como estava o tecido que formou em volta da prótese dela. Eu mando tudo para anátomo patológico para estudar aquela cápsula, aquele tecido fibrótico. Se tem líquido lá dentro, seroma que formou, a gente manda também para fazer pesquisa para ver se tem alguma célula ali. Enfim. E a gente reconstrói com o próprio tecido da paciente. Muitas tiram aquela e trocam por uma pequena, menor, que faça mais sentido, mas quando é explante mesmo. Ela não quer saber, tira, joga fora e reconstrói com o próprio tecido dela, que pode ou não associar enxerto da gordura. Vamos falar um pouco sobre controle, igual na minha área. Não é tão fácil eu manter meu paciente controlado frente às doenças bucais. Então, poxa, a cada um ano faz sentido você vir, fazer um exame. Vamos fazer a prevenção? Sim. Quando a gente fala de mama, cirurgia plástica, há também a prevenção? Sim. Isso é importante, obrigatório? Essa recidiva é pouca gente volta porque acha que tá tudo bem? A maioria não volta pro plástico. A gente deixa isso bem claro. Eu acompanho meus pacientes até 1 ano de cirurgia. Aliás, quase todos os plásticos, 1 ano de cirurgia. Após isso, elas têm a alta da cirurgia. Porque até 1 ano, a gente já vê resultado, o edema, a gente vê o ponto, a cicatriz. E até lá, a gente acompanha. Depois de 1 ano, não que a gente vai dar alta. Tem muitas pacientes que ainda continuam acompanhamento. Mas depois, o que eu falo para as pacientes da mama e que tem prótese? Ginecologista, exame de rotina normal para rastreio de tumor de mama. Normal. Mamografia, ultrassom, que faz sentido para a idade dela, o que preconiza a sociedade. Deu 10 anos de prótese, a gente orienta a fazer uma ressonância que é o padrão ouro para ver o quê? Para ver um implante.
é legal ver em 10 anos o implante. Não precisa fazer ressonância todo ano, tomografia, nada. Se ela palpar e a prótese está indo tudo bem, tá acompanhando com a ginecologista o rastreio de tumor de mama, tá tudo certo. Ela não tem dor, ela não evoluiu com diferença de tamanho, ficou mais dura uma mama que a outra, líquido, enfim, nada diferente na evolução. Em 10 anos ressonância. Pra quê? Pra gente ver como é que tá o implante. Eu recebo várias, de 20, 23 anos, 25, com o implante e a ressonância na mão. Pra eu ver. Pra ver. Aí quando eu vejo, Fernando, mais de 95% das pacientes estão bem. Que ótimo. Não precisam mexer na prótese, a não ser que elas queiram, pela parte estética. Mas a maioria que eu recebo com a ressonância, 20 anos de prótese, 22 anos de prótese, a gente acompanha e tá tudo bem. Eu tenho uma vizinha que faz muita harmonização. E às vezes ela fala assim, esse sábado vai vir um equipamento chamado Lavi. Algo do tipo? Sim. É incrível, não sei o quê. Se você puder me fazer um vídeo, que eu sou o homem dos vídeos, né? Pra divulgar esse Lavi, porque é incrível, é sensacional. E a minha esposa teve o contato com o Lavi, ela falou que às vezes é um pouco dolorido. Ela fez em uma outra clínica, falou, isso daqui é um pouquinho doloridinho e tal. Não sei se vou fazer de novo. E o que é esse Lavi? Porque agora na minha área, isso daí tá em alta agora. Me fala, mas por que tá em alta na sua área? Porque eles fazem os procedimentos e querem cuidar da pele, é isso? Junto no consultório, o dentista? É isso que eles fazem. Eu vejo que alguns profissionais têm esse Lavi dentro do consultório. Tá. E você vê como quem gosta de dente, cuida de sensibilidade, cuida de abfração, lesões não cariosas, nem o que tá acontecendo. Não tá entendendo o que tá rolando, sabe? Sim. Nada como uma cirurgia plástica pra explicar. Sim. Quem faz pele e lida com preenchimento, harmonização, harmonização, né? Ela vai reestruturar áreas que precisam de uma reestrutura, certo? Então ela vai preencher com ácido hialurônico volumizador. Perfeito. Então ela vai tratar a parte profunda, né? Então a gente faz um queixo, uma maçãzinha ali do rosto, né? Um projeto malar, faz uma boca, enfim. O que acontece? Muitas pacientes, quando a gente já preenche ou faz o bioestimulador de colágeno, tem aquela pele que ainda necessita de melhorar. Cuidado. Turgor, elasticidade, tá craquelada, tá muito, com muita ruga fina, que nem a toxina, nem o botox realmente ajuda. Então, esses lasers, eles ajudam o quê? A reestruturação, a uma hiperidratação da camada mais superficial da pele. Existem vários tipos no mercado, não vou falar exatamente dessa marca, mas existem vários tipos. Uns mais agressivos, por exemplo, um laser de CO2, e outros menos agressivos. Existem fenóis, que a gente faz, os peelings mais agressivos de fenóis, que às vezes tem que fazer até ambiente de centro cirúrgico, que são muito agressivos, enfim. Então, o ideal do paciente é casar, sim, procedimento que faça estruturação, né? Quando a gente preenche bem o malar, com esse cuidado o bioestimulador, que é o estimular colágeno, e a camada superficial muitas vezes falta nessa paciente. E o laser casa com aquilo. Entendi. Casa com aquele preparo daquela pele, que ela pode manter depois do laser, o quê? O cuidado da hidratação e o skincare. A linha do skincare, que é o tratamento pós-laser. Então, é a hidratação da pele, essas luzes que a gente, né? Então, assim, o filtro solar sempre, uma hidratação importante, uma vitamina C, um ácido, enfim. Tem todo esse processo pós-laser também. Não adianta ir lá fazer laser uma vez na vida e não tratar depois dessa pele. Gente, é o que eu falo para os pacientes, paciente continua envelhecendo. A tua pele também. Então, por exemplo, skincare é pra vida inteira. É pra vida inteira. Se você quer cuidar da sua pele, deixar ela não envelhecer tão rápido, é o skincare. Então, o skincare são cremes que a gente usa, né? Perfeito. Os tópicos para paciente. E o laser trata disso, né? Legal. Então, camadas mais superficiais que falta num tratamento. E é muito comum, né? Em clínicas de estética, as esteticistas são habilitadas para fazer esse laser. Perfeito. Então, a gente prepara, às vezes, a pele, faz um preparo antes, faz o laser, sim. Algumas pacientes têm uma sensibilidade maior. Às vezes, o pós-laser, pós 2, 3 dias. E aí, você em casa, pós-laser, também tem que ter um tratamento de meio de hidratação na pele, enfim, para não sentir tanto desconforto. 50% vocês e 50% o paciente, igual uma lesão periodontal que a gente fala. Precisa do paciente. Precisa. Senão não vê bons, grandes resultados. Não vê. Então, precisa estar sempre casando. E a gente continua envelhecendo. Eu falo pro paciente, igual botox, igual qualquer outro procedimento, né? Você não vai cuidar da pele? Desde a água, né? A paciente quer tomar água e quer fazer o laser. Não dá, Quer fazer um bioestimulador de colágeno, mas não faz uso correto de uma alimentação saudável. Né? Então, não tem lógica algumas coisas. Eu falo, tudo tem que caminhar junto, uma ordem né? ali.
Eu quero até estender, agora finalizando praticamente o meu convite provavelmente pro teu marido, pro Ricardo. Eu sei que ele é Sim. especialista em dor e tal. Eu acho que Isso, também. ele faz coluna, neurocirurgião, e faz cirurgia endoscópica de hérnias, né, de disco, tudo, e trata muito dor. Ele faz várias coisas de dor na clínica. Eu acho que é um bate-bola interessante. É legal, é legal. Veio já um médico de dor aqui também. Eu acho que pode caber Bacana. nessa questão de ATM também. Acho que talvez ele. E dor é incapacitante, né, Fernando? Dor, ninguém faz nada com dor. Sim. As queixas comuns lá também no meu consultório. Sim. Isso daqui é um miminho pra você. Ai, obrigada. Da Sensodine, um kitzinho, tem um chocolatinho gente, também. O dentista dá chocolate junto com… Chocolate, gente, junto com a escova de dente, viu, filhos? É um combo, né? Viu, filhos? Mas eu pego no pé das crianças pra isso mesmo. Bom, você tem duas em casa, você vai ver como que é uma delícia. Chocolate e depois escovação. Ah, obrigada. E obrigada pelo convite, né? Que isso. Também estamos à disposição sempre. A clínica, inclusive, a RP, a gente está sempre à disposição, com certeza. Vou estender o convite para o Ricardo, com certeza. Show de bola. Bom, o Fernando é uma pessoa, assim, incrível, né? Eu acho você muito engraçado. O jeito que você passa informação é leve. Obrigado. Então, assim, na hora que você me fez, eu falei, com certeza eu vou, porque ele é um cara fora da curva. E é isso, é muito, muito gratificante saber que até o seu Sorriso Cast, né, o podcast que eu tava dando uma olhadinha essas semanas, é tão bacana, tão informação. Igual você voltou, né? A pessoa do 21 anos que não pensa, né, nem no investimento, nem no a longo e médio prazo, que é algo a curto, né, prazo, e quer coisas imediatas. O que a gente mais vê nisso? A gente não vê isso. Conhecimento, uma conversa que tem tanta coisa para passar de experiência e conhecimento. A gente vê muita futilidade, muita página de TikTok, Instagram sem dar um conteúdo, né? Então, quando você falou, eu tava olhando teu Instagram, eu vi tanta coisa de conteúdo, tanta coisa legal. Incrível. É isso. Quando a paciente senta na minha frente, eu acho que as pacientes que vêm para você falam a mesma coisa. Porque o tempo inteiro, a gente ensinando. Esse dia você postou, tava até com a Graça falando, não quero ver. Eu tenho agonia com dente, tá? Mas assim, você postou um sorriso que precisava muito de uma restauração. Eu olhei e falei, nossa, ainda bem que tem alguém que faça isso, né? Porque eu não seria a pessoa, mas dá agonia. Mas é conteúdo, porque ali é uma pessoa total identificação. Sim. De olhar aquilo que tá faltando e falar, meu Deus do céu, tem alguém que faça. Curiosidade, viu? Eu passei em odonto. Olha só. Sim. Mas… Eu prestei medicina, olha que interessante. Tirei do histórico, hein? Eu prestei medicina, aí eu não passei no primeiro ano pós-colegial, né? Nem no segundo ano, fui fazer cursinho, óbvio, né? Na época, meu pai morou pra Manaus. Falei, não, eu não quero ir em Manaus, quero voltar pra São Paulo. Voltei pra São Paulo, continuei estudando. Morei em Portugal, prestei medicina em Portugal, passei. Não fiquei, uma colega minha ficou. O que eu fiz? Quando eu voltei, eu falei, não. Se eu não passar em medicina, eu vou fazer odonto, porque eu vou fazer alguma coisa relacionada à face. Prestei a prova da FUVEST, passei em odonto, foi uma das primeiras colocadas. Olha! Fui no trote da USP em odonto. Caramba! Aí, o que foi engraçado? Naquele dia, lá na USP me colocaram assim, né? Me acabaram de tinta, água, né? Minha mãe, na USP, comprando uma toalhinha, assim, veio pra mim com uma toalhinha de dente. Filha, olha que lindo. Eu olhei pra cara dela e falei, mas eu não tô feliz aqui, eu quero medicina. Que eu tinha ideia da medicina, assim, né, desde então. E aí, naquele dia, uma faculdade de medicina me ligou à tarde. Nossa. Que era da PUC. Uhum. Aí meu pai, e aí? Tudo bem se abandonar? Porque é uma USP, a família inteira caiu em cima de mim. Eu imagino. Eu falei, não, gente, é USP, eu sei. Mas eu quero medicina, eu não quero odonto. E aí eu desisti da odonto. Interessante, ótima e fui história. À tarde fazer matrícula na medicina. Na PUC São Paulo, PUC Campinas? Na PUC São Paulo. Só que a unidade de medicina é em Sorocaba. Aí eu fui morar em Sorocaba. Olha só, a história, que interessante. Mas assim, foi bem assim no finalzinho. Eu falei, não, gente, não é possível. Eu tenho que passar alguma coisa da saúde. De repente eu vou fazer uma coisa de face. Eu gostava de facial, de boca, de tudo. Eu gostava até. Engraçado, né? Eu falava que eu gostava disso, de trauma, de estruturação. Mas não gostava do dente, sabe? E eu falava pra mim, você me dá uma toalhinha de dente? Eu não gosto de dente. Vem com essa toalhinha do…
tomou um trote de graça ali. E os trotes eram fortes, 2006, Nossa, 2007. pode te falar, que trote era aquele? Eu saí inteira azul, verde, trotes cabelo eram- desse tamanho. Falei, gente, eu passei por tudo isso, ainda não vou. Tá tudo certo. Mas é uma curiosidade. Sensacional. Que eu nem lembrava, olha só. Engraçado. Muito obrigado, viu, pela presença. Imagina, eu que agradeço. E a gente se vê no próximo Sorriso Cast. Valeu, pessoal!